Começando então agora de fato mais um Orientes. Quero já dar as boas-vindas para a Silvia, a primeira vez que a gente está junto aqui no programa. Muito É um prazer para mim estar aqui, Laércio. Muito obrigada. Boa tarde a você, boa tarde ao Padre Guido, boa tarde a todos. Você é psicóloga e trabalha numa casa que dá assistência às pessoas que estão passando pelo evento do câncer, né? É um acontecimento. Quanto tempo você trabalha nessa casa? Nessa problemática há 1 ano e meio. Ah, 1 ano e meio. Então está recente nesse tema, sim, nesse foco, sim. Mas como psicóloga já atua já faz há tempo. 27, 28 anos. É um caminho respeitável. Um pouquinho, né? Padre Guido, sua bênção, bem-vindo. Olha, sinto-me lisonjeado de estar aqui mais uma vez no seu estúdio do século XXI, para dar também uma palavra, né? Não somente de conforto diante deste problema, como também um caminho para enfrentar a doença, sabendo que o mesmo Jesus enfrentou o tema do sofrimento e da doença. Aliás, querendo fazer uma pesquisa para poder responder a uma pergunta: quantos milagres Jesus fez? Foram inúmeros, mas estão registrados 36, 24 dos quais para pessoas doentes. A grande preferência de Jesus foi e será sempre aquela pessoa que vive uma situação especial, difícil, delicada. Como o senhor afirmou há alguns instantes, né? Antigamente se dizia aquela doença, quase até tendo o medo de dizer que era um câncer, né? Hoje talvez se enfrenta, devido também aos recursos da medicina, e que apresenta que existe tantas vezes uma luz no final do túnel. Portanto, o trabalho também da psicologia para ajudar, orientar, não desanimar, não entregar-se à doença, mas usar todos os recursos que seja a ciência, a medicina, como também a fé, nos podem proporcionar para superar. Então, eu tive o evento do câncer na minha vida com a minha esposa em 2006 e já tenho alguns amigos, já deve estar beirando aí uma meia dúzia de amigos que estão passando pelo câncer ou já passaram. É interessante como está ficando próximo de nós essa realidade. Quando a minha esposa teve câncer, depois assim de 1 ano já no tratamento, eu fui num atendimento médico com o meu médico e a esposa dele tinha tido também. E ele disse: Laércio, cada vez mais está comum e a gente tem que aprender que temos que trabalhar com a prevenção. Mas, Silvia, eu estou fazendo essa introdução para dizer assim, a gente não espera, a gente não gosta e normalmente a gente não faz planos na nossa vida, na nossa meta de vida, no nosso foco de vida. A gente não pensa, não planeja uma doença, um evento grave. Né? Qual é a primeira palavra que a gente pode dizer assim, psicologicamente, para uma pessoa que de repente se vê num estado, porque a primeira tendência da pessoa é um pânico. Ou, né, é um desespero. Tem gente que já acha que está morta. Né? E qual é a primeira? Eu gostaria de comentar até um pouco sobre essa questão de que cada vez mais nós estamos vendo pessoas, né, desenvolvendo câncer. Existem muitas hipóteses para isso, né? Sim. Desde a alimentação errada, né? Como as emoções erradas, né? O estresse que hoje o mundo oferece, né? A falta de religação, né? A falta de espiritualidade. Então, são muitas as hipóteses que hoje, no mundo moderno, está fazendo com que haja muitas doenças, e dentre elas o câncer, cada vez mais. Né? E, como você falou, ninguém espera que tenha, né? Mas, de determinada forma, um dia a gente se depara ou conosco mesmo, ou com alguém próximo a nós. Né?
tem uma questão hereditária aí, que é alguma coisa forte, né, para se considerar. Mas também existem todo um problema também ambiental, de educação e estilo de vida que pode levar a esse problema. E quando a gente se depara com ele, como você me falou, qual é a primeira palavra, né? Eu diria, olhe para você, né? Porque quando uma doença se instala, é porque é todo um processo que vem acontecendo na vida de uma pessoa. Então, deixa eu já interromper você. É dessa forma que eu vi o câncer na vida da minha família. Sim. Eu vejo até como uma providência, sabe, padre? Porque o médico da minha esposa gosta de dizer, que ela ainda segue no atendimento, ele gosta de dizer que é um evento. E, de fato, é um evento. Uhum. Assim como um evento, um show, um momento, uma festa de 15 anos, marca a vida de uma pessoa, uma doença dessa é um evento que nunca mais se esquece, fica marcado. E ele chama de evento. Justamente para dar essa conotação do tamanho da importância. Né? Mas do jeito que você está falando, é o jeito que eu aprendi e passei por ele. E a gente percebe que as pessoas que encaram com fé, ou têm uma firmeza na fé na vida, naquilo que ela desenvolve, ela é positiva, ela olha para frente, ela tem uma disposição de enfrentar, essas pessoas acabam tomando... Essas são vencedoras. E aprendendo muito com isso. Sim. Você está falando, olhe para si. Tem que aprender com isso. Então você já começou a dar uma conotação de aprendizado, sim, de revisão. A doença nos ensina muito, qualquer que seja ela. Né? E especialmente o câncer, é um processo, como eu disse, né, que vem acontecendo muitas coisas que não são sanadas, né, a nível mental e emocional e espiritual. Né? Então, a pessoa ela vai agravando esse quadro, né, de desarmonia, e essa desarmonia, tanto que começa num nível emocional, mental, e que vai se estendendo até chegar no nível físico, e se instala essa doença. Trabalhando com as pessoas na evangelização, a gente gosta de dizer que ou você para, ou Deus vai dar uma parada em você. Exatamente, é isso que a doença nos mostra. Olhe para você, alguma coisa não está certa, algum caminho não está correto. Ô padre, as pessoas vão vivendo como ela está colocando, vamos colocar em outra conotação assim, se deixam levar, o mundo toma, perdem um pouco a direção da sua própria vida, da sua própria fé. Exatamente. E de repente tem que fazer uma revisão, dar uma parada. Eu assisti a uma cena poucos dias atrás, faltavam 2, 3 dias para terminar o ano de 2013, estava na farmácia e um senhor foi comprar remédios para depois limpar-se, porque logo após da festa do ano, né, haveria um exagero, um descontrole, para depois não passar mal. Este que é o erro. Porque Deus, meus amigos, nos doa gratuitamente a inteligência, a vontade e a liberdade. O uso destas 3 qualidades nos leva a estabelecer um verdadeiro equilíbrio. Há uma festa, há tantas maneiras de comemorar, mas não estragando o equilíbrio. Até estava, enquanto fazendo a sua colocação, eu estava lembrando como no dia de finados, entrei num pequeno cemitério do Carmelo, freiras de clausura, que tem até o cemitério dentro daquelas 4 paredes, e celebrei uma missa no dia de finados. Estão sepultadas 6 freiras. A mais nova faleceu com 91 anos. Como é que se explica exatamente até um número de anos, olha, de passar dos 90? Por quê? Porque exatamente na vida delas souberam estabelecer um verdadeiro equilíbrio. O padre, meu pai, meu falecido pai, gostava de dizer assim, quem não escuta conselho, escuta coitado. É interessante, né? Porque o jovem, ele vem e quer ganhar o mundo inteiro naquela noite, ou naquele dia, ou naquele momento. Tudo tem que ser ao máximo. E hoje a sociedade está muito voltada para
o extremo das emoções e do aproveitar a vida. O imediatismo. Imediatismo. Que não só no jovem hoje está presente, Sim, em toda hoje a não só no sociedade. jovem. Hoje a sociedade é extremamente consumista, extremamente imediatista, é tudo para ontem. Compulsão, né? compulsão. Tudo hoje, eu quero agora. Né? E é interessante porque aí um momento desse nos convida realmente a refletir. Outro dia eu estava no final do ano na casa de uma família, amiga, e o jovem estava me contando do amigo dele, de 20 e poucos anos, que a namorada ligou, saindo do trabalho, e falou, venha me buscar. Ele falou, mas está começando a chover, ele só tem a moto. Não, mas venha me buscar, estou aqui te esperando. Ele falou, pega um ônibus. Não, venha me buscar. Ele falou, tá bom, estou indo. Ele saiu de casa de moto, botou o capacete aqui no braço, como eles gostam de fazer, e num cruzamento o carro bateu nele e ele caiu, né, com a pista molhada, ele caiu sobre este braço e quebrou o braço em 3 partes, por causa do capacete que ia levar para a namorada. E quando ele quebrou, botou aqueles pinos e o braço deu rejeição, começou a necrosar. Resultado, com 20 e poucos anos, teve que amputar o braço. E aí o que acontece? Entrou numa depressão terrível, mas eu não estou julgando ele, dizendo que ele errou, que ele acertou, mas para dizer, de um momento para o outro a vida pode dar uma guinada. Uma situação surpreendente, né, que para a gente passa a ser uma catástrofe, mas se a pessoa souber assimilar como uma lição, ela passa a ser até alguém que ensina os outros a viver melhor. Com certeza. Eu tenho visto isso todos os dias com as pessoas, quem eu atendo, né? As pessoas portadoras de câncer, o quanto elas aprendem, né? E o quanto ela nos ensina também. E graças a Deus, lá na nossa instituição, nós estamos com os vencedores, né? Bom, aquelas pessoas que estão conseguindo superar, né? Que estão revendo a si mesmo, que estão buscando, né, uma vida melhor, enfim. Então, é como isso, né? Quando você faz uma retrospectiva, puxa vida, quando você leva um impacto muito profundo, né, você acaba tendo que fazer essa reflexão de que alguma coisa está errada em mim, né? E é aí que você começa a buscar a si mesmo esse autoconhecimento que é básico, que todos nós precisamos, né? Desde muito pequeno, acho que nós precisamos. Né? Tantas vezes nós notamos que o erro que acontece na vida humana leva a pessoa a averiguar a sua situação pessoal. Sim. Costumo frequentar a cadeia. Este fenômeno, por exemplo, religioso, qualquer tipo de religião, não só católica, é um fenômeno muito forte e sentido dentro da cadeia. Porque quando um jovem, geralmente são eles, né, percebem, quando cai a ficha, como se diz, na realidade de ter sempre as grades na frente do nariz, não podendo fazer mais nada na sociedade, ou por um período bastante comprido, etc., sentem a necessidade de adquirir alguns valores. Sim. Portanto, uma leitura religiosa, um aconselhamento religioso, um sorriso de alguém que vai lá mesmo para apertar uma mão ou para dar um pirulito. Isto é, pequenos gestos que antes não valorizavam, mas que a partir daquele instante adquirem um grande significado na reconquista de determinados valores. Eu queria aproveitar mais uma coisinha em cima do que o Padre Guido falou. Essa questão de que lá, por exemplo, nesse instituto que eu trabalho, são pessoas muito carentes, né? Economicamente falando, não só emocionalmente, né? E quando recebem um sorriso, uma palavra, porque lá é tudo muito feliz, as pessoas são alegres lá, não é todo mundo triste, sabe? Existe um clima desde a hora que você chega ali, a recepcionista é uma pessoa alegre, todo mundo lá está feliz, porque quem está lá são os vencedores. Né? Então, eles se sentem tão gratos, né? E eles falam dessa importância, de às vezes um sorriso, uma palavra, né? Não só uma cesta básica, mas uma palavra, uma amizade, um abraço.
porque eu gostaria de levantar aqui uma questão que é muito séria, que eu recebo essa informação dos usuários. Infelizmente, existe sim preconceito. Ah, sim. E ainda existe, existe, e muito forte, gente. Quer e dizer, o câncer não é contagioso, mas é como se então, fosse. Né? Para começar por aí, porque muita gente ainda acha que o câncer é contagioso, né? Então, não pode falar, não pode antigamente não se falava o nome, agora já se fala o nome, mas não toca. E quantas vezes nós vemos, principalmente mulheres, né, que desenvolvem um câncer de mama, porque o que vai acontecer? Vai acontecer uma mutilação, ela vai ser operada, ela vai retirar a mama, né? E não só isso, só começa por aí, ficou doente, às vezes a própria família já começa a rejeitar, começa a tratar diferente, o marido se afasta da mulher, sabe? Enfim, existe diversas situações dentro de um ônibus, né? Uma mulher, quando está sem o cabelo, que está com um lencinho, ou todo mundo a trata como se fosse, né, sei lá, um ET ali, né? Você levanta 3 pessoas para ela sentar, né? Que também não é bom, é constrangedor, né, para quem está ali. Ou então se afasta, sai do lado do banco. Muitos usuários já me contaram isso. Senta do lado, a pessoa que está do lado levanta. Silvia, vamos... Enfim, isso é muito triste. Muito triste. Vamos ver o que o povo fala na rua, então, sobre essa realidade do câncer. Vamos lá, o povo é que fala. Regularmente, todos os anos, eu faço consulta, prevenção de câncer, sempre estou no consultório. A empresa onde eu trabalho faz exame periódico cada 6 meses por causa da minha idade, né? Então eu estou constantemente monitorando a minha saúde, né? Problema de câncer de próstata, etc, né? Eu acho fundamental, né? Porque você tem que prevenir, né? Não deixar para depois que acontecer você ter que tomar os devidos cuidados. Não tenho nem ideia, porque eu vejo, acompanho um monte de pessoas que estão passando por isso e eu acredito que deve ser muito difícil, entendeu? A gente sofre só de ver as pessoas passando por isso. Eu já passei por essa experiência. Assim, no primeiro momento é desesperador, mas aí você sente que você tem que correr atrás para ver o que pode ser feito, se aquilo é um ponto localizado, que era o meu caso. E como eu corri atrás, então, graças a Deus, fazem 13 anos que eu estou sem problemas. A gente está preparado para tudo, né? Até para isso. É para isso, para tudo a gente está preparado. A gente sabe que hoje a gente está vivo, para morrer abaixo está vivo. Tenho casos na minha família, então a gente tem bem cuidado com isso. Telefonando, se a gente não pode estar junto, a gente está ligando direto, conversando. Então a gente sempre está apoiando em oração, pedindo que ela também ore. Então, assim, o que você puder falar para a pessoa, né, é um estímulo, né? A única que na minha família foi minha mãe, que faleceu já há 50 anos atrás. Naquela época o câncer era fatal. Quando aparecia alguém com câncer na família, sabia que não tinha cura, que você ia perder aquele ente. A gente tem que pedir que nunca aconteça, mas acontecendo, vamos arregaçar as mangas, né? É isso que a gente tem que fazer, né? Muita força, coragem, além do que a gente tem, aquela que vem de cima, né? Fazer o que é preciso. Por mais que seja dor, nunca se deve deixar de agir, né? Muito bem, está aí o povo falando sobre a realidade do câncer e esse evento que para a vida. Eu me lembro que com a gente, e agora? Vai parar tudo? E será que é o fim? E a gente fica... Todos os projetos ficam para lá, todos os planos ficam para lá, e a gente... Bom, peraí, é isso que eles falam, que algumas pessoas falam, agora vamos tratar, vamos cuidar. E a gente para literalmente, para ver como vai ser. Interessante, né? Porque a gente poderia parar algumas vezes, não é que isso evitaria, mas a gente poderia parar algumas vezes para refletir, para se conhecer, para conviver, para ser mais gente.
para a gente não estar sempre à beira da falência. A gente está sempre devendo, né, padre? Exato. Devendo convivência, devendo alegria. A gente não viveu, a gente veio feito máquina. Deus nos criou para alegria, para sermos filhos. Claro. O depoimento que nós acabamos de ouvir bate com a realidade, porque cria um choque fortíssimo na nossa vida, sobretudo porque se pensa logo numa consequência, né? Que tantas vezes também é letal, é fatal. Ao mesmo tempo, podemos afirmar que sempre existiu o câncer, não somente nos nossos dias. É que se costumava não falar disso. Ou nem sabia, né? Exato. Gostei daquele casal que disse, olha, periodicamente fazemos nossos exames, porque às vezes não sentimos nenhum sintoma, mas podemos ter uma doença dentro de nós que avança. Por isso a prevenção como é importante. E mesmo na hora de conhecer a realidade, como pessoas, temos que encarar o mal, não rejeitá-lo a tal ponto de entrar num desespero, ou pior ainda, como acontece, de nos refugiar como uma fuga em outros determinados vícios. Não tem para onde fugir, né, padre? Exato, não pode. Não tem como. Tem que enfrentar aquela situação com a maturidade humana. Tantas vezes percebemos esta doença na idade adulta. Hoje também tem esta doença nas crianças, que tem toda uma vida na sua frente. E devemos mostrar sempre que existe uma luz no final do túnel. Mesmo vendo até aquela criancinha que aparece na televisão de propaganda, é bem cariquinha porque está fazendo a quimioterapia, mostrar o sorriso, dar alegria a ela também de soprar naquela velhinha porque está passando o dia da passagem do seu aniversário, etc. Isto é ver com otimismo, sempre com boa esperança. E de aí, sobretudo, meus amigos, que a fé nos ajuda muito a enfrentar esta situação, não agradável do ponto de vista humano, mas até tornando merecedora de tantas vantagens espirituais quando é oferecida também para Deus. Veja que o caminho que Jesus escolheu para mostrar o bem que Ele tinha para conosco não foi o caminho da salva de palmas, dos elogios ou de uma coroa de ouro na cabeça, não. Foi o caminho do sofrimento, da renúncia que culminou depois no sacrifício total da cruz. Semanas atrás comemoramos o seu nascimento, usamos uma manjedoura, porque foi aí que nasceu Jesus, para depois terminar a sua vida na cruz, para dizer que o sofrimento fez parte também integrante da vida dele. Claro que a ternura divina para com uma pessoa que sofre sempre foi extraordinária, sempre. Nós vamos para o intervalo e esse assunto tem muito para a gente conversar e como enfrentar. Vamos pegar aqui dicas, vamos pegar a orientação do padre, direção da Silvia, da experiência dela. Abra o teu coração. Nós temos grandes desafios sempre na nossa vida, por isso que existe também o Orientes para trazer luz para o nosso caminho. Até já.